Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura de Apocalipse, capítulo 2. Benjinho, você consegue dar um retorno aqui, por favor, para eu me ouvir? Nós paramos no meio aqui da mensagem à igreja de Éfeso. Eu quero ler novamente e a gente concluir hoje e provavelmente iniciar aqui a mensagem a Esmirna, tá bom? Vamos lá então. Abra comigo aí todo mundo para a gente estudar juntos, ler expositivamente o texto aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, não é isso? Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Aqui nós vemos, o elogio ali de Jesus a essa igreja, que eles provaram as pessoas que se diziam apóstolos e não eram, pessoas que estavam ali passeando no meio deles, querendo pregar um falso evangelho, pregando ensinos falsos, e eles identificaram isso porque eles zelavam pela sã doutrina, eles zelavam pelo verdadeiro evangelho, e eles conseguiram identificar, e Jesus elogia. Mas nós vimos também que existe uma certa frieza na igreja de Éfeso, uma frieza que eles deixaram. Aqui nós vemos a repreensão, eles deixaram algo que eles tinham lá no início, e a gente viu lá em Atos o que eles tinham lá no início. O que eles tinham lá no início? O que acontecia lá em Atos, quando Paulo estava na cidade de Éfeso pregando o evangelho? O que tinha ali na cidade de Éfeso, que ele faz questão de encerrar o capítulo ali, aquele bloquinho, dizendo que acontecia o quê? A palavra de Deus crescia. Por que a palavra de Deus crescia? Como que a palavra de Deus cresce numa cidade? Alguém tem que pregar. Então o que ele está falando é que Éfeso, no seu início, eles estavam cumprindo Atos 1:8. Eles estavam sendo testemunhas de Cristo, pregando o evangelho, fazendo discípulos. E esse amor por Deus, esse primeiro amor, produzia então o crescimento do reino e da palavra. Agora, alguns comentaristas, como eu li a semana passada, entendem que Éfeso agora se tornaram só o quê? Aqueles que são guardiões da verdade. Mas Deus não quer que a gente só guarde a verdade, Deus quer que a gente também anuncie a verdade. Eles pararam de anunciar, e aquele primeiro amor pela obra missionária, pelo testemunho cristão, por cumprir a missão da igreja, por amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e obedecer a Cristo, havia se esfriado. E eu tenho falado que nós vamos ler essas mensagens, não só para estudar, para fazer uma autoavaliação. Como está a nossa igreja local? Conseguimos discernir falso evangelho? Conseguimos identificar quando ouvimos coisas erradas que estão sendo pregadas erradas? Ou caímos em falsas doutrinas? Essa era a coisa boa, eles conseguiam. Será que estamos também com o primeiro amor de Deus, amando a Deus a tal ponto que nós estamos cumprindo a nossa missão? Amando ao próximo a tal ponto que estamos levando o evangelho, fazendo discípulos e sendo a luz para essas pessoas perdidas que precisam da eternidade? Senão, há uma palavra de Deus para a gente de exortação, do jeito que há para Éfeso. E qual é a palavra? Versículo 4, tenho porém contra ti. Você lembra que existe alguns termos chave ali, Conheço as tuas obras. Ele começa falando de coisa boa. Tenho contra ti. Poxa, já vem uma repreensão aí. Então eu tenho porém contra você o seguinte: você abandonou
o seu primeiro amor. Aí vem a ordem, alguns imperativos aqui, alguns verbos, né? No verbo grego ali presente do imperativo, e ele vai falar o seguinte, olha só. Lembre-se, pois, de onde você caiu. É uma ordem aqui, é um verbo que dá uma ordem, não é uma escolha. Jesus está falando o seguinte para Éfeso: rememore, olha para trás a sua história, olha onde você caiu e começa a se arrepender. Olha para trás e vê aonde vocês deixaram de fazer aquilo que vocês tinham que fazer. Lembre, tem que recordar, tem que olhar para trás e ver aonde se esfriou. Tem que olhar para a sua vida como igreja, como comunidade de Cristo em Éfeso e também a gente, olharmos para trás e aonde a gente deixou de fazer o que a gente tem que fazer como igreja. E ele diz: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volte, você percebe que primeiro amor aqui, preste muita atenção no que eu vou te falar. A gente com uma mentalidade um pouco platônica, com teologia platônica, subjetividade dos nossos dias, quando a gente fala, você deixou de ser o primeiro amor, parece aqui que Deus está falando, em muitas pregações eu já vi isso, parece que Deus está falando, você deixou aquele sentimento inicial, sentimento. A gente sempre fala do amor na nossa sociedade como um sentimento. Você percebe que aqui ele está interpretando o que é o primeiro amor. São práticas, são obras, não são sentimentos. Vocês deixaram de fazer coisas. Vocês deixaram de cumprir a missão de vocês. Ele não está falando só da questão assim, eu deixei de estar apaixonado por Jesus. Eu deixei de ter um sentimento de amor por Jesus. Meu irmão, tem um monte de gente aí que está com um sentimento apaixonado por Jesus e continua sem fazer as primeiras obras. O que ele está falando, eles deixaram as primeiras obras. E as obras que eles deixaram é justamente a obra que é mandamento e missão para a igreja. Vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samarias, confins da terra, vocês vão pregar, fazer discípulo, vocês vão me amar as pessoas que eu tenho para salvar. Faça a obra de Cristo, o mandamento. Volte às práticas primeiras. Volte ao ambiente, ao momento que vocês propagavam e anunciavam a palavra de Deus, e ela crescia no meio de vocês. E pessoas conheciam a palavra de salvação através de vocês. Não adianta só não cair em heresia. Vocês têm que anunciar a verdade aos de fora. Volte às primeiras obras. E aqui é sério. Sabe por que é sério? Porque Jesus está falando especificamente com a igreja de Éfeso. E ele diz, olha só o se você não se arrepender, meu irmão, é sério. Se você não se arrepender, o que ele está falando? Se você não lembrar de onde você caiu, e se você não voltar a praticar as obras que você abandonou, isso é o arrependimento. Outra coisa que a gente tem um problema sério na nossa sociedade, a gente confunde arrependimento só com choro. Meu irmão, tem um monte de gente que chora profundamente, é um desencargo de consciência. Só. É um remorso. É uma explosão emotiva. O arrependimento bíblico traz mudança de comportamento, de mentalidade e de ação. O que Jesus está falando é: arrepende-se, volta aquilo que você fazia e não faz mais. E se você não se arrepender, existe juízo. Olha só, existe juízo, disciplina. Ele diz assim para Éfeso: se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem lembra quem são os 7 candelabros?
As 7 igrejas. O que Jesus está falando então para Éfeso como juízo? O juízo que cairá sobre os cristãos de Éfeso, caso se recusem a mudar seus caminhos, será incrivelmente severo. Deus removerá o candelabro deles, significando a perda da sua posição como igreja de Cristo. Eu vou remover a tua posição no meio da minha igreja, eu vou tirar vocês. Vocês vão perder o lugar de ser minha igreja. É sério, meu irmão. Então Jesus aponta algo muito bom: vocês guardam a verdade, mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor, se arrependam. E o que eu vejo hoje em dia, que parece que a gente, como igreja brasileira, a gente não leva a sério algumas coisas. Mas a Bíblia fala para a gente assim, considere, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Considere a bondade de Deus e considere a severidade de Deus. O Deus nosso bíblico, Ele é amor, mas Ele é justiça, e Ele se ira contra o pecado, e Ele julga o que está errado. Nós temos que entender, nós não podemos adaptar o Deus da Bíblia segundo os nossos padrões e moldes e modelos que a gente acha que Ele é. Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. E Ele é o que está sendo revelado a nós através de Cristo, dos Evangelhos, das cartas paulinas, das outras cartas, do livro de Apocalipse. Ele é o Cordeiro, Ele é o leão, Ele é o Salvador, mas Ele é o juiz. E quando Ele fala com a igreja de Éfeso, Ele está falando sério. Ele está falando: arrepende-se, porque se você não se arrepender, eu vou tirar a sua posição como igreja do meio dos candelabros. Eu arranco o seu candelabro. É interessante que na história da igreja tem um homem chamado Inácio, e num dos escritos dele ele informa que a igreja de Éfeso, ela ouviu a advertência, ela se arrependeu, e ela se tornou de novo uma igreja vibrante em Cristo. É interessante que são relatos históricos da tradição, tá? Inácio é um dos pais da igreja, da tradição cristã, e ele tem alguns escritos, e ele escreve sobre a igreja de Éfeso, e ele diz, como que se ele sugere para a gente que Éfeso ouviu a voz de Jesus, e eles voltaram à prática das primeiras obras, eles se arrependeram. E nós, como igreja de Cristo, temos que da mesma forma ouvir: aonde caímos? Primeira coisa, olha para nós, olha para a vida, olha para onde a gente está deixando o primeiro amor. Será que a gente está se preocupando? Gente, o que mais eu falo com vocês aqui, e vou continuar falando o tempo todo, nós precisamos fazer algumas coisas que são essenciais na igreja. Pregar o Evangelho não é escolha, é ordem. Fazer discípulos não é escolha nossa, é uma ordem. Viver em comunhão, partilhar o pão e orar juntos, e perseverar no ensino da sã doutrina, não é escolha, é a vida da igreja. Nós podemos, eu vou brincar aqui, nós vamos fazer um timinho de futebol já, da igreja, Santos, se Deus quiser, tem o pastor Cleves está querendo também. Mas nós podemos deixar de jogar futebol junto, mas a gente não pode deixar de pregar o Evangelho. A gente pode deixar de fazer algumas atividades que a gente tem na igreja, mas não podemos deixar de pregar o Evangelho e fazer discípulos. A gente pode deixar de fazer um monte de coisa que a gente faz e que é legal, e que é bom, e que promove coisas boas, mas não podemos deixar de pregar o Evangelho, fazer discípulos, viver em comunhão, orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, cuidar uns dos outros, viver como família de Deus e anunciar o Evangelho que nos salvou. Anunciar que Jesus é o Cristo de Deus ressurreto, o único que pode perdoar e justificar e reconciliar a humanidade com Deus. Isso nós não podemos deixar de falar para as pessoas. Isso é missão.
E se a gente não tem feito isso, a voz de Jesus ressoa e diz: arrepende-se. Fonte de vida, arrepende-se e volte às primeiras obras, às obras da igreja primitiva. Volte ao primeiro amor da igreja de Cristo. E isso deve trazer e gerar em nós profundo temor, porque ele continua: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato, e Jesus faz um outro elogio, ele volta agora a algo de bom na igreja de Éfeso. E ele fala assim: você tem a seu favor o fato de que você odeia. Vamos lá, vamos mexer com essa palavrinha, também difícil na nossa sociedade, que hoje não pode odiar nada, politicamente correta. Jesus está elogiando que os caras estão odiando alguma coisa. O que eu posso odiar? O que Deus odeia. E o que Deus odeia? Ele fala o seguinte: você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Poxa, Jesus foi taxativo. Só que eu ainda tenho algo legal aí com vocês. Eu gosto do que vocês fazem. Eu gosto que vocês odeiem as obras dos nicolaítas, porque eu também odeio. Meu irmão, ódio não é pecado. O ódio é pecado quando direcionado para coisa errada. O ódio aqui não é aos nicolaítas, o ódio é às obras dos nicolaítas. O cristão consegue odiar a atitude sem odiar a pessoa. Isso é uma grande questão que a gente precisa entender. A nossa sociedade hoje não entende isso. Ela acha que para eu aceitar alguém, eu tenho que aceitar tudo de errado que a pessoa faz. Nós estamos num momento crítico como esse. Para eu amar uma pessoa, eu não preciso aceitar tudo que ela faz. E Jesus fala: não é para aceitar o que ela faz de errado. E você não precisa deixar de amar a pessoa. Você odeia as obras, não a pessoa. Você odeia ideias, não a pessoa. E algumas coisas devem ser odiadas, porque o próprio Jesus odeia. É tão interessante, essa palavra é tão forte para a nossa sociedade, que a gente estranha. Agora, meu irmão, é o que eu estou falando. Ou a gente conhece o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, não é o Jesusinho que a gente cria na nossa cabeça. Aquele Jesusinho que a gente põe na estante e acha que a gente pode pôr ele no bolso. Nós estamos falando do soberano do céu e da terra, do rei do universo, que odeia atitudes injustas. Ele odeia a imoralidade, ele odeia a idolatria. Ele odeia governos tiranos. E ele está dizendo: eu odeio as obras dos nicolaítas. Surge uma questão muito interessante na Apocalipse: o que é essa obra do nicolaíta, né? Vai surgir mais para frente novamente isso. E a gente não tem muitos dados a respeito dos nicolaítas. A gente não sabe o que eles ensinavam. A gente sabe o que eles faziam. A Bíblia deixa claro o que eles faziam. Olha que interessante, eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei. É difícil definir o movimento nicolaíta, pois a única informação que temos encontra-se em Apocalipse 2, 6 e 15, e provavelmente nas discussões dos cultos de Balaão em 2,14 e de Jezabel em capítulo 2, de 20 a 23. Embora não saibamos quase nada sobre a doutrina deles, o ensino, certo? Não se sabe o que eles ensinavam, qual era o ensino, a doutrina, a teologia, né? Podemos ter mais certeza daquilo que eles praticavam. Uma indicação importante é que as práticas dos nicolaítas estavam ligadas a Balaão e a Jezabel. Os dois pecados encontrados nessas figuras históricas são idolatria e imoralidade. Eles estavam então contra, e uma igreja estava tolerando os nicolaítas, o ensino, as práticas. Eles estavam contra a idolatria,
que o Império Romano estava impondo sobre a sociedade, e que algumas igrejas estavam cedendo a esse sincretismo, e a imoralidade também que estava adentrando a igreja, algumas igrejas, mas em Éfeso não. E ele está aqui falando: olha, que bom que você odeia a idolatria, que o Estado romano, o Império Romano, está cooptando algumas igrejas, alguns cristãos, e a imoralidade, que bom, porque eu também odeio isso. A idolatria provável aqui era um sincretismo, uma tentativa de se adaptar aos pagãos e às práticas como o próprio culto ao imperador. Nós vamos ver que o imperador, não todos os imperadores, mas períodos principalmente, alguns se sentiam representantes das divindades e outros a própria divindade. E a algum momento houve uma organização formal do culto ao imperador e centros de culto ao imperador, porque o imperador representava e materializava as divindades. Então o que os pagãos do Império Romano faziam? Eles sacrificavam aos deuses para favorecer o imperador como representante dos deuses, para trazer então a bênção sobre o império. E isso acabava um ciclo de idolatria constante, ao ponto do próprio imperador receber alguns, querer receber adoração a si próprio. E esse sistema imperial idólatra estava querendo entrar aonde, você acha? Dentro da igreja. Dentro da igreja. E começa a ter alguns ensinos falando que não tinha problema. Não, qual o problema? Eu também respeitar e honrar o imperador dessa forma. Afinal de contas, eu estou numa sociedade romana. Qual é o problema eu comer então aquilo que é sacrificado aos ídolos, e eu então participar um pouquinho das questões litúrgicas e sociais, das associações que eu faço parte? E eles começaram, não Éfeso, alguns cristãos começaram a ceder a isso. Aqui Jesus elogia Éfeso, porque eles não cedem a isso. E ele vai então simplesmente aqui dizer: volte às primeiras obras, mas você tem a seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas. E Jesus fala o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deixa eu, antes de encerrar essa passagem, ainda algumas observações. Através do Espírito, Deus tem tornado, preste atenção, Deus tem tornado essas verdades disponíveis. Através do Espírito Santo, Ele está disponibilizando verdades para Éfeso. Olha, eu estou feliz com isso que você está fazendo. Isso aqui está errado, você tem que se arrepender. Mas isso aqui é bom, porque você está fazendo o que agrada. O Espírito Santo está tornando disponível verdades. Agora, cabe a quem? A Éfeso, cabe a nós darmos a atenção a que o Espírito está revelando. Lembrando que em ambos os testamentos, ouvir está automaticamente ligado a obedecer. Tá? Existe uma ligação imediata. Então o termo aqui, ouvir, não é só escutar o que ele está falando ali e não ligar. Não, é ouvir. E esse ouvir levar a uma mudança de atitude e a um compromisso com aquilo que eu estou ouvindo. Tudo bem? Tá. Portanto, todos os que leem essa carta, essa mensagem, devem se perguntar se sua igreja local, vamos lá? Se a nossa igreja local se enquadra nessa situação. E se devem também ouvir e se arrepender. Gente, é um esforço que nós precisamos fazer. Isso deve produzir em nós temor de Deus. Cada mensagem, a cada uma das 7 igrejas,
deve fazer a gente, como comunidade local, refletir a nossa vida como igreja, trazer temor, trazer a reverência, trazer o nosso compromisso real com o Cristo ressurreto e que é Senhor dos 7 candelabros e das 7 estrelas, que tem o direito sobre elas, conquistado pelo sangue do Cordeiro, e que exerce o direito de controle, de soberania, de poder, de autoridade, mas também do quê? De cuidado. E ele passeia no meio dos candelabros, andando no meio da sua igreja e falando: eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, e eu estou vendo aquilo que vocês estão fazendo de certo, de errado, portanto, arrependa-se e continua fazendo aquilo que está certo. Ao vencedor darei o direito. Gente, aqui é interessante que ele fala para Éfeso, né? Ao vencedor eu darei o direito de você fazer o quê? De se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O desafio de vencer é muito falado, né? Ao que vencer, ao que vencer. O que é isso, né? Uma das mais importantes mensagens do livro é o desafio para vencer. É uma metáfora aqui militar e esportiva, tá? Eles estavam num ambiente onde tinha muitas questões de esporte, que tinha o vencedor, e as questões militares. Tanto é que lá em Roma, os romanos, aquele que vencia tinha aquela coroa de louro, não é? E ele vai falar da coroa da vida também. São metáforas. Ele está usando símbolos da sociedade para reinterpretar esses símbolos e trazer uma mensagem de um reino que não é o reino romano, e confrontar a estrutura do poderio romano, que é uma personificação do dragão, que a gente vai ver com a leitura de Apocalipse. Nossa vitória, sabe qual é a nossa vitória? E a vitória de Éfeso? É a participação na vitória de Cristo. Nós vamos entender isso no processo da leitura. É crucial perceber que nas 7 mensagens, olha só, a vitória é uma promessa, garantida a todas as igrejas, até as fracas como Sardes e Laodiceia. Ainda assim, essa vitória deve ser alcançada como? Com perseverança. Vamos lá? A vitória é uma promessa, mas é uma ordem para vencer. Ela é uma promessa, ao mesmo tempo ele fala: persevere, e ao que vencer, eu vou dar isso. Nós como igreja temos que perseverar no que ele está falando? Na fé. Fé em quem? Em que? Qualquer tipo de fé? A fé bíblica, a fé salvífica, a fé no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A fé na pessoa e na obra de Cristo. Meu irmão, todas as vezes que na Bíblia, uma grande parte delas, quando ele fala fé sozinho, por que ele não precisa explicar fé em Cristo, fé no Evangelho? Porque já está intrínseco. Fé ali não é a fé em qualquer coisa. Ah, eu tenho fé. Fé em quê? Não, é uma fé que eu tenho ali uma estrutura de crenças que gira em torno, que é qualificada por Cristo. Então ele está falando, você tem que ser fiel. Por incrível que pareça, a palavra grega fé, pistes e pisteu, é a mesma para fidelidade. Quando eu tenho fé, eu sou fiel. Fé não é só confiança, é ser fiel àquilo que eu creio, é eu viver adequadamente com aquilo que eu estou falando, que eu acredito. E essa fé, portanto, essa fidelidade leva a gente a uma vida de perseverança, ao ponto de obter a vitória que Ele está prometendo para a gente. Ser um vencedor na guerra escatológica requer uma caminhada dia a dia com Deus,
e a dependência de seu poder. Nesse sentido, há mais um alerta, conforme visto no contraste. Olha que interessante, eu não vou ler, mas lá em Apocalipse fala o quê? Aquele que vencer e os covardes. Aquele que é fiel não foi covarde. Olha, é forte, né? Nós estamos percebendo que o Apocalipse não ameniza nada. Palavras, odeio obra, não seja covarde, os covardes não vão herdar o reino de Deus. Covarde em que sentido? De não ousar crer em Cristo até a morte. Porque nós vamos ver que muitas igrejas, Jesus fala, vocês vão morrer por mim. Alguns de vocês vão morrer. Eu não vou livrar vocês. Alguns vão chegar a morrer. Portanto, sejam fiéis até a morte. E aos covardes, aqueles que não foram fiéis até a morte, não herdarão. O nosso compromisso com Cristo, meu irmão, é um compromisso de vida. Nós temos hoje gente na nossa sociedade, cristãos, que tem medo de falar de Jesus para não dar problema para ele. Meu irmão, nós precisamos rever a nossa fé cristã. Nós precisamos rever em quem nós temos crido, qual é o nosso compromisso. Eu não posso falar de Jesus porque, vão falar mal de mim. Eu não posso falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus, a sociedade hoje, não tolera a verdade, porque tudo é certo hoje. E os cristãos estão se colocando num ambiente privado e vão se fechando e param de se pronunciar. E ficam ouvindo bobeiras, absurdos e asneiras e loucuras de outras partes. E a gente tem que engolir. Isso que nós estamos enfrentando, algumas igrejas enfrentaram aqui em Apocalipse. Nós vamos ver e estudar isso. E Jesus está falando para eles, não, a fé de vocês continue fazendo o que eu mandei. Acreditando, fazendo a missão, pregando o evangelho, sendo fiel e morram se necessário. Essa é a mensagem de Apocalipse. A vitória de vocês está na morte e na perseverança. Por isso que o mundo não entende a vitória de Cristo. A vitória de Cristo está na cruz. A vitória de Cristo sobre o mal universal, sobre o mal, sobre toda a potestade maligna, está na cruz. Por isso é loucura. E a nossa vida cristã é uma vida sim, de renúncia, de sacrifício, de fé, de fidelidade, de amor a Deus sobre todas as coisas, de enfrentamento a um sistema anticristão da nossa sociedade. E Apocalipse é muito bem-vindo na época que a gente está vivendo, mas é muito bem-vindo a leitura que a gente vai fazer. Porque nós estamos passando um pouquinho do que essas igrejas passaram no Império Romano, mas bem pouquinho. E aí, essa palavra de Apocalipse, como carta profética pastoral, nós vimos que a literatura é escatológica, apocalíptica, profética, mas as mensagens são embaladas numa carta pastoral e profética. Essa fala pastoral para nós, falando, perseverem, tem aqueles que vão vencer, vão receber a promessa. O tema da vitória combina promessa e advertência. Promessa e advertência. Eu prometo, a promessa, as bênçãos de Deus sobre os que perseveram. A advertência, o juízo de Deus sobre os que não perseveram. Resumindo, a vitória em Apocalipse é análoga a pisteu ou a pistes, crer lá nas cartas de Paulo. Esse é o termo grego para fé e crer ali. Porque aquela fé é uma fé, como eu já falei, de confiança ativa. Não é uma fé passiva, eu creio, mas não faço nada para Deus. Essa não é a fé bíblica.
Por isso que Tiago vai trabalhar sobre a fé sem obras, ela é morta, porque não é uma fé verdadeira, e não é contradição nenhuma com o que Paulo prega, porque a fé verdadeira produz ações verdadeiras como consequências da fé verdadeira. Então essa fé ativa nos leva à fidelidade. Quando? Nas situações difíceis da vida, meu irmão, dedicada a Cristo. Recompensam o que vencer. Os crentes participarão do quê? Da bênção. Preste atenção, a recompensa, meu irmão. Aquele que perseverar vai desfrutar da bênção prometida a Adão e Eva lá no Éden. E que depois do pecado eles foram expulsos e não puderam comer mais, não comeram da árvore da vida. E a promessa ao fiel e ao cristão de Éfeso é o quê? Eu vou dar a vocês de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Vocês vão usufruir eternamente o que Adão e Eva não puderam usufruir. Você percebe que já está indicando uma restauração, sim ou não? O que foi perdido lá no Éden, Jesus reconquista para o seu povo e diz: você vai ter vida eterna, você vai desfrutar do que eu tinha para Adão e Eva, e eles não desfrutaram por causa do pecado. Portanto morrerás, ao pó voltará. E eles não desfrutam da árvore da vida. Um anjo, meu irmão, protege a árvore da vida e não deixa os caras nem chegar perto. Vocês não podem mais nem chegar perto do que é eterno. Em Cristo, Ele retoma a promessa e diz: o que a humanidade perdeu lá no Éden, eu vou dar a vocês. Eu vou dar eternidade. Eu vou dar o que foi perdido. Eu vou dar o que eu sempre quis para a humanidade: eternidade. Vocês vão comer da árvore da vida. Aquele que morrer por mim vai viver eternamente. Olha o aparente paradoxo, né? A aparente, mas espera aí, para eu ter vida eterna, mas eu vou morrer. Aquele que morrer por mim, eu garanto, vai viver eternamente. Vida eterna, meu irmão, corpo ressurreto eternamente. No Éden final, a maldição do primeiro Éden é revertida, e a vida eterna agora vai ser concedida ao povo de Deus. Amém? Aqui nós temos essa baita lição, então, essa baita de uma mensagem a Éfeso, para a gente não abrir. A gente vai deixar Esmirna para a semana que vem, tá? Eu quero só rapidamente retomar aqui. Única observação que eu quero fazer, só para, acho que vale a pena aqui. Você vai perceber que Jesus se apresenta de forma diferente no início das mensagens. Em Éfeso, ele fala assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Lembra que eu falei? Mão direita, símbolo de domínio, poder, pertencimento, de autoridade. Por que mesmo? Porque Éfeso se sentia orgulhosa por ser mãe das outras igrejas. E Jesus está deixando claro: quem tem autoridade sobre as igrejas sou eu, não é você. Agora lá em Esmirna, pega lá o pedacinho só em Esmirna, como ele começa. Olha que interessante. Ao anjo da igreja em Esmirna, ele não fala aquele que tem a mão direita. Ele fala o quê? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por quê? Porque é o que Esmirna vai passar, morte, por causa da fé. E ele já inicia mostrando que ele é o primeiro e o último, ele é aquele que é o início de todas as coisas, que tem o domínio de toda a história e que tem o final de tudo, e que ele morreu, venceu a morte, e portanto ele é a garantia que quem morrer em Esmirna vai ter vida.
porque Ele é a vida, porque Ele venceu a morte. Você percebe que a própria estrutura de apresentação de Jesus já tem a ver com o que a igreja, algumas questões peculiares daquela igreja. Nós vamos estudar isso a semana que vem, eu volto a destacar essa questão. Mas retomando aqui então um resumo de Éfeso. O que Jesus gostava em Éfeso? Quem quer falar aí, para a gente encerrar? Quem lembra? Começando do final para o começo. Primeiro, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quais eram as obras dos nicolaítas? Sim, mas qual a prática deles? Que nós vamos ver na própria estrutura do livro, porque isso a gente acaba tendo algumas questões históricas, que eles tentam identificar isso historicamente, mas o livro em si, ele não consegue fornecer. É uma seita, tem ensinamento falso, e tem ações que estão desviando a igreja, mas Éfeso não. Você, tá legal que você odiou e não aceitou as obras dos nicolaítas,